Oakland, Califórnia. Um porão fechado. 7 testemunhas. Nenhuma câmera. Nenhum juiz. Apenas 2 homens. E uma pergunta que mudaria as artes marciais para sempre. Quem é o melhor? Bruce Lee tinha 24 anos. Ele estava no auge. Rápido, confiante, invencível. Seu nome ecoava pelas ruas de Chinatown. Ele tinha feito algo que nenhum mestre chinês ousara fazer antes. Estava ensinando Kung Fu para não chineses, para americanos brancos. E a comunidade tradicional estava furiosa, porque na cultura chinesa tradicional, Kung Fu não era apenas uma arte marcial, era um segredo, um tesouro ancestral, algo que pertencia apenas ao povo chinês. E Bruce Lee estava entregando esse tesouro aos estrangeiros. Os mestres antigos chamaram isso de traição, e eles enviaram alguém para pará-lo. Seu nome era Wong Jack Man, e ele veio com uma mensagem simples: pare de ensinar não chineses, ou lute comigo. E Bruce Lee, com toda a arrogância de um jovem mestre que nunca tinha perdido uma luta, aceitou. Mas o que aconteceu naquela sala mudaria tudo. Não apenas para Bruce Lee, mas para o mundo inteiro. Esta é a história da luta que Bruce Lee venceu, mas que o fez sentir como se tivesse perdido. Antes de entendermos essa luta, precisamos entender quem era Bruce Lee em 1964. Apenas um sonho, ensinar Kung Fu e se tornar famoso. Ele se estabeleceu em Seattle. Abriu uma pequena escola de Wing Chun em Chinatown e começou a fazer algo revolucionário. Aceitou alunos de todas as raças, brancos, negros, japoneses. Não importava. Se você quisesse aprender, Bruce ensinaria. E isso enfureceu os mestres tradicionais. Eles viram isso como uma violação dos códigos sagrados, como uma traição à cultura chinesa, como um desrespeito aos ancestrais que guardaram esses segredos por séculos. Mas Bruce não se importava. Ele acreditava que Kung Fu deveria ser para todos, que conhecimento não deveria ter fronteiras, que limitar o ensino por raça era estupidez. E sua reputação cresceu rapidamente. Ele fazia demonstrações públicas. Seus movimentos eram tão rápidos que as pessoas mal conseguiam vê-los. Seus socos explodiam como relâmpagos. Seus chutes cortavam o ar como lâminas. As pessoas começaram a chamá-lo de o homem mais rápido do mundo. Em 1964, Bruce se mudou para Oakland, Califórnia. Abriu outra escola, seu Kun, como chamava seu dojo, e continuou aceitando estudantes não chineses. Mais do que nunca, ele estava feliz. Sua esposa linda estava grávida de seu primeiro filho. Sua escola estava crescendo. Seu nome estava se espalhando. Mas em São Francisco, a apenas 20 quilômetros de distância, algo estava se preparando. Os mestres antigos de Chinatown estavam se reunindo, discutindo, planejando. Eles não podiam mais tolerar Bruce Lee. Ele tinha ido longe demais. Ele estava destruindo as tradições. Ele estava desonrando os ancestrais. E eles decidiram, alguém precisava pará-lo. E escolheram Wong Jack Man. Wong Jack Man era um mestre de Shaolin do Norte. Ele tinha vindo de Hong Kong para São Francisco alguns anos antes. Era respeitado na comunidade, conhecido por sua disciplina, por seu respeito às tradições, por sua lealdade aos códigos antigos. Ele não era um homem violento, não era arrogante, não buscava fama. Mas ele acreditava profundamente que as tradições deveriam ser preservadas, que o Kung Fu deveria permanecer dentro da comunidade chinesa. E quando os mestres anciãos lhe pediram para desafiar Bruce Lee, ele aceitou. Não por ódio, não por inveja, mas por dever. Ele foi até Oakland, até a escola de Bruce Lee, e entregou o desafio. Você está desonrando nossa cultura ao ensinar não chineses. Ou você para, ou nós lutamos. Bruce Lee olhou para ele, e não hesitou nem um segundo. Quando? Agora. E foi assim que a luta mais controversa da história das artes marciais foi marcada. Era um dia frio de inverno, 1964. A data exata ainda é debatida. Alguns dizem que foi em dezembro, outros dizem que foi no início do ano, mas o dia não importa. O que importa é o que aconteceu. Bruce preparou sua escola, enviou todos os alunos para fora. Apenas 7 pessoas ficaram dentro, testemunhas escolhidas a dedo. Linda Lee estava lá, grávida, assustada. Ela sabia que seu marido era confiante, mas algo naquele dia parecia diferente, mais pesado, mais perigoso. James Im Lee estava lá, o melhor amigo de Bruce. Um homem forte e leal. Ele estava nervoso, porque sabia que aquilo não era apenas uma luta, era um julgamento. E alguns alunos próximos, observando em silêncio. Wong Jack Man chegou. Ele não estava sozinho. Trouxe 2 assistentes, e eles pareciam prontos para qualquer coisa. A sala era pequena, sem muito espaço, sem tapetes macios, apenas piso duro, frio, iluminação fraca.
E no centro daquela sala, dois homens se encararam. Bruce Lee, 1,70 m, 61 quilos. Wing Chun, rápido como um raio, agressivo como um tigre. Jack Man, 1,75 m, 68 quilos. Shaolin do Norte, tradicional, calculista, paciente. As regras foram estabelecidas, ou pelo menos tentaram estabelecer. Sem armas, sem ataques aos olhos, sem golpes mortais. A luta terminaria quando um admitisse derrota ou ficasse incapacitado. Simples, direto, brutal. E então começou. Bruce atacou primeiro. Ele não esperou, não testou, não mediu distância. Ele simplesmente explodiu. Seus punhos voaram para frente em uma sequência rápida de socos diretos de Wing Chun. Chain punches, socos em cadeia. A técnica que Ip Man havia ensinado. Rápida, direta, devastadora. Mas Wong não estava lá. Ele recuou, rapidamente. Seus pés deslizaram para trás. Seu corpo girou. Ele evitou os socos por centímetros. Bruce avançou novamente. Mais socos, mais velocidade, mais força. Wong recuou novamente. E de novo. E de novo. Bruce estava perseguindo-o pela sala. E Wong estava fugindo. Sim, fugindo. Ele não estava contra-atacando. Não estava bloqueando. Ele simplesmente recuava. Mantinha distância. Evitava o confronto direto. E isso enfureceu Bruce. Pare de correr. Lute. Mas Wong continuava recuando. Sua estratégia era clara. Cansar Bruce. Deixá-lo gastar energia. Esperar o momento certo. E funcionou, porque após 60 segundos, Bruce percebeu algo terrível. Ele estava cansado. Seus punhos estavam doendo. Seus braços estavam pesados. Sua respiração estava acelerada. E ele mal tinha acertado Wong. Como isso era possível? Ele treinava todos os dias, horas e horas. Seu condicionamento era excelente. Mas de alguma forma, perseguir um oponente que fugia estava drenando toda a sua energia. E pior, suas técnicas de Wing Chun não estavam funcionando. Wing Chun foi projetado para combate de curta distância, para oponentes que ficam parados e trocam golpe. Mas Wong não estava parado. Ele estava em movimento constante. E as técnicas de Bruce não conseguiam alcançá-lo. Pela primeira vez em sua vida, Bruce Lee sentiu algo que nunca tinha sentido antes em uma luta. Frustração. A luta entrou no segundo minuto. Bruce mudou de estratégia. Ele não podia continuar perseguindo. Precisava pegar Wong. Precisava trazê-lo para perto. Precisar forçar a troca. Então ele esperou. Pela primeira vez ele parou de avançar. E Wong, vendo a abertura, tentou um contra-ataque. Ele lançou um chute alto. Um chute circular típico de Shaolin do Norte. Rápido. Técnico. Mas Bruce viu. E bloqueou. E naquele momento Bruce explodiu novamente. Ele fechou a distância. Agarrou Wong. E levou a luta para o chão. Porque Bruce tinha percebido algo. Se as técnicas de pé não funcionavam, ele usaria algo diferente. Ele tinha estudado um pouco de luta livre. Um pouco de judo. E agora, no desespero, ele usou tudo. Wong tentou se soltar. Mas Bruce era mais forte no chão. Ele conseguiu montar em Wong. Conseguiu controlar seus braços. E então Bruce colocou seu braço ao redor do pescoço de Wong. Um estrangulamento traseiro. Não era perfeito. Não era técnico. Mas era eficaz. Wong não conseguia respirar. Não conseguia se mover. E Bruce apertou e perguntou, com a voz trêmula de exaustão e raiva: "Você admite derrota?" Silêncio. Wong lutava. Tentava escapar. Bruce apertou mais. "Você admite?" E então, finalmente, Wong bateu no chão com a mão. O sinal universal de rendição. "Sim, eu admito." Bruce o soltou. Wong caiu no chão, tossindo, respirando pesadamente. A luta havia terminado. 3 minutos. Talvez um pouco mais. As testemunhas discordam sobre o tempo exato, mas todos concordam. Não foi longo. Bruce Lee tinha vencido. Tecnicamente, era uma vitória clara. Jack Man havia admitido derrota. Bruce estava de pé. Wong estava no chão. Vitória. Mas quando Bruce se levantou, quando olhou ao redor da sala, quando viu Linda olhando para ele com aquela expressão de alívio misturada com preocupação, quando viu James e Emily em silêncio, quando sentiu suas mãos tremendo, seus pulmões queimando, seu coração martelando, ele não sentiu vitória. Ele sentiu vergonha. Porque 3 minutos era tempo demais. Porque ele tinha perseguido Wong pela sala como um amador.
Porque suas técnicas de Wing Chun, a arte que ele tinha estudado por anos, que ele tinha dominado, que ele ensinava com orgulho, tinham falhado, porque ele tinha ficado cansado, exausto, desesperado, porque ele tinha vencido, mas de forma feia, desorganizada, sem elegância, sem maestria, e pior de tudo, ele sabia que se Wong fosse um pouco melhor, um pouco mais agressivo, um pouco mais preparado, a luta poderia ter terminado diferente. Bruce Lee tinha vencido, mas se sentia como se tivesse perdido. Wong Jackman se levantou. Ele não disse nada, não pediu revanche, não fez ameaças. Ele simplesmente olhou para Bruce, assentiu brevemente, e saiu. Seus assistentes o seguiram, e a sala ficou em silêncio. Linda se aproximou de Bruce, tocou seu braço. Você está bem? Bruce não respondeu imediatamente. Ele apenas olhou para suas mãos. Elas ainda tremiam. Eu deveria ter vencido em segundos. Ele finalmente disse. Sua voz estava baixa, quase um sussurro. Não deveria ter levado 3 minutos. Não deveria ter sido tão difícil. James tentou consolá-lo. Bruce, você venceu. Você provou seu ponto. Você é melhor. Mas Bruce balançou a cabeça. Não, eu não provei nada. Eu mostrei que sou falho, que meu estilo é falho, que eu não estou pronto. E naquele momento, algo quebrou dentro de Bruce Lee. Não seu corpo, não seu espírito, mas sua confiança em tudo que ele havia aprendido. Porque se Wing Chun não funcionou perfeitamente contra Wong Jackman, então talvez Wing Chun não fosse a resposta definitiva. Se ele ficou cansado tão rapidamente, então seu condicionamento não era suficiente. Se suas técnicas não alcançaram um oponente que fugia, então suas técnicas eram limitadas. E essa realização foi devastadora. Porque Bruce Lee havia dedicado anos de sua vida ao Wing Chun. Ele havia aprendido com Ip Man, um dos maiores mestres de todos os tempos. Ele havia dominado o sistema. Ele havia ensinado centenas de alunos. E agora, tudo parecia incompleto. As semanas após a luta foram as mais sombrias da vida de Bruce Lee. Ele não dormia bem. Acordava no meio da noite, repassando a luta em sua mente. Pensando no que poderia ter feito diferente, analisando cada movimento, cada erro, cada hesitação. Linda estava preocupada. Ela nunca tinha visto seu marido assim, tão obcecado, tão atormentado. Bruce, você precisa deixar isso para trás. Ela dizia. Você venceu. Está acabado. Mas Bruce não conseguia, porque para ele, não era sobre vencer ou perder. Era sobre perfeição. Era sobre ser o melhor. Era sobre ter um sistema que funcionasse em qualquer situação, contra qualquer oponente. E aquela luta havia provado que seu sistema tinha falhas. Então ele começou a fazer perguntas. Perguntas difíceis. Perguntas que nenhum mestre tradicional ousaria fazer. Por que o Wing Chun é lento contra oponentes que se movem muito? Por que eu fiquei cansado tão rápido? Por que minhas técnicas não funcionaram quando Wong manteve distância? Será que existe um estilo perfeito? Ou todos os estilos têm limitações? E foi então que Bruce Lee teve a realização mais importante de sua vida. Não existe estilo perfeito. Todo estilo tem pontos fortes. E todo estilo tem pontos fracos. Wing Chun é rápido em curta distância, mas lento em longa distância. Boxe tem as melhores mãos, mas ignora chutes e quedas. Karatê tem chutes poderosos, mas luta mal no chão. Judô domina quedas, mas não tem socos eficientes. Cada estilo é uma verdade incompleta. E se todos os estilos são incompletos, então a única solução é não ter estilo algum. Absorver o que funciona de cada um, descartar o que não funciona, e criar algo novo, algo fluido, algo adaptável, algo sem limites. E foi assim que nasceu o Jeet Kune Do, não imediatamente, não naquela noite, mas a semente foi plantada, naquela sala em Oakland, na derrota disfarçada de vitória, na vergonha que levou à transformação. Bruce começou a treinar diferente. Ele começou a correr longas distâncias, para melhorar seu condicionamento, para nunca mais se cansar em uma luta. Ele começou a estudar boxe ocidental, porque os boxeadores tinham as mãos mais rápidas e precisas do mundo. Ele começou a estudar esgrima, porque os esgrimistas entendiam distância e timing melhor que qualquer artista marcial. Ele começou a levantar peso, algo que os mestres tradicionais consideravam prejudicial.
Mas Bruce não se importava. Ele precisava de força. Força real, não apenas técnica. Ele estudou tudo: karatê, taekwondo, judo, savate, tudo. E ele não pegou estilos completos. Ele pegou princípios, movimentos individuais, o que funcionava, e descartou tudo que era ineficiente, tudo que era tradicional apenas por ser tradicional, tudo que não tinha propósito prático. Os mestres tradicionais ficaram horrorizados. Você está traindo Wing Chun. Você está desrespeitando Ip Man. Você está destruindo as tradições. Mas Bruce não estava destruindo. Ele estava evoluindo, porque ele havia aprendido a lição mais importante que qualquer lutador pode aprender: lealdade a um estilo é uma prisão. E 5 anos depois, em 1969, Bruce Lee formalizou sua filosofia. Ele deu um nome ao que estava criando: Jeet Kune Do, o caminho do punho interceptador. Mas na realidade, significava muito mais. Significava o caminho de não ter caminho, a arte de não ter arte, o estilo de não ter estilo. E quando as pessoas perguntavam: qual é a técnica do Jeet Kune Do, Bruce respondia: não há técnica fixa. Use o que funciona. Descarte o que não funciona. Seja água. E o mundo das artes marciais nunca mais foi o mesmo. Mas a história da luta de Oakland não terminou naquela noite, porque há duas versões do que aconteceu. A versão de Bruce Lee era clara: eu venci, mas levei tempo demais. Eu deveria ter sido melhor. Mas a versão de Wong Jackman era diferente. Anos depois, em entrevistas, Wong alegou que havia regras, que a luta era para ser limitada, sem golpes letais, sem estrangulamentos, apenas técnicas de pé, e que Bruce havia quebrado essas regras ao levá-lo para o chão e aplicar um estrangulamento. Eu não perdi, Wong dizia. Eu simplesmente parei quando as regras foram quebradas. Então, quem está dizendo a verdade? As 7 testemunhas têm versões ligeiramente diferentes. Algumas apoiam Bruce, outras dizem que Wong tem um ponto. A verdade é que ninguém sabe ao certo, porque não havia árbitro, não havia câmeras, não havia documentação oficial. Tudo o que existe são memórias, e memórias são subjetivas. Mas há algo em que todos concordam: Bruce Lee mudou após aquela luta, radicalmente, completamente, e essa mudança criou o Jeet Kune Do, e o Jeet Kune Do influenciou tudo que veio décadas mais tarde, quando o MMA, Mixed Martial Arts, surgiu. Os lutadores estavam fazendo exatamente o que Bruce havia previsto, misturando estilos, usando o que funciona, descartando o que não funciona. Bruce Lee não inventou o MMA, mas ele plantou a semente filosófica, e tudo começou naquela sala em Oakland, com uma luta de 3 minutos, com uma vitória que parecia uma derrota, com um homem orgulhoso que teve a humildade de admitir que não sabia de tudo. Hoje, mais de 60 anos depois, a luta de Oakland ainda é debatida: quem realmente venceu? Havia regras ou não? Wong estava correto ao recuar? Bruce estava correto ao levar a luta para o chão? Essas perguntas nunca terão respostas definitivas. Mas talvez as perguntas não importem, porque o resultado é claro. Bruce Lee transformou uma experiência humilhante em crescimento. Ele transformou frustração em inovação. Ele transformou dúvida em revolução. E essa é a lição real. Não é sobre vencer ou perder, é sobre o que você faz depois. Bruce Lee poderia ter ignorado aquela luta, poderia ter racionalizado sua vitória, poderia ter continuado ensinando Wing Chun com confiança cega, mas ele não fez isso. Ele escolheu questionar, escolheu duvidar, escolheu evoluir, e essa escolha o transformou de um bom lutador em uma lenda imortal. Porque a verdadeira força não está em nunca perder, está em transformar cada experiência, vitória ou derrota, em combustível para crescimento. E se Wong Jackman nunca tivesse desafiado Bruce Lee, se aquela luta nunca tivesse acontecido, Bruce provavelmente teria continuado sendo um excelente professor de Wing Chun, respeitado, talentoso, mas limitado. Não haveria Jeet Kune Do, não haveria a filosofia de ser água, não haveria a influência no MMA. Não haveria a revolução que inspirou milhões. Então, talvez devêssemos agradecer a Wong Jackman, não por desafiar Bruce, mas por forçá-lo a se confrontar com suas próprias limitações. Porque às vezes, os maiores presentes vêm disfarçados de derrotas.
E às vezes, as vitórias mais importantes são aquelas que nos fazem questionar tudo. Bruce Lee venceu mas a luta venceu algo maior, transformou Bruce Lee, e essa transformação mudou o mundo para sempre.